Caminhando pelo corredor do segundo andar do Palácio Tiradentes, é possível conhecer mais sobre os períodos da política brasileira. São quadros com imagens que retratam a nossa história parlamentar. O primeiro contato é com a pintura feita especialmente para o Palácio por Aurélio de Figueiredo, importante artista do século XIX. Essa pintura, ela retrata justamente a chegada dos portugueses nas terras brasileiras e o primeiro contato que eles têm ao chegar aqui no Brasil. E essa pintura está aqui abrindo a exposição justamente por ser o primeiro momento que estão legislando sobre o Brasil. Aqui na pintura está retratado, lendo a carta escrita, é o Pero Vaz Caminha. Aqui sentado seria o Pedro Álvares Cabral, com um membro da Igreja Católica e um tripulante da navegação. Andando mais um pouco, pode-se observar nos quadros as mudanças urbanas ocorridas no Rio de Janeiro, que chegou a ser capital da República. Essa é uma das primeiras imagens, que é uma imagem que retrata o centro da cidade do Rio de Janeiro no final do século XVIII. E essa seria a região que hoje é aproximadamente a região aqui da Rua 1º de Março e da Praça 15. A gente sabe bastante diferença, né? Exatamente. A gente vê que os morros que existiam na cidade, no centro da cidade, já não existem mais, e a praia ela foi aterrada e hoje em dia já não existe mais essa mesma praia. E a exposição ela vai mostrando como a cidade vai se modificando ao longo do tempo. Aqui já é uma pintura do Leandro Joaquim, que retrata o mesmo espaço, só que algumas décadas depois, já no começo do século XIX, e aqui seria justamente a região da Praça 15. Aqui é o chafariz do Mestre Valentim, chafariz que até hoje está presente na Praça 15, porém hoje em dia não existe mais a Bahia já não bate mais junto ao chafariz, porque foi aterrado. E era nessa região aqui onde funcionava o Porto do Rio de Janeiro. Por isso que essa região era uma área muito importante para a cidade, e é a partir daqui que a cidade vai se desenvolvendo para o seu interior. A área do Porto do Rio de Janeiro era a principal área comercial, não só da cidade, mas como uma das principais áreas comerciais de toda a colônia brasileira. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a política imperial, né? Nessa imagem a gente pode ver uma sessão comandada por Dom Pedro II, é isso? Exatamente. Essa imagem aqui é uma imagem que representa justamente a sessão de abertura da Câmara dos Deputados, que funcionava no antigo prédio da Cadeia Velha, que ficava aqui onde hoje é o Palácio Tiradentes. E essa outra imagem é uma foto que mostra uma sessão na Câmara dos Deputados, já uma sessão republicana na Câmara dos Deputados, na Cadeia Velha. E mostra como a Câmara ficava cheia em seus dias de discussão e como era desconfortável para esses deputados trabalharem nesse espaço. Imaginando naquela época que você não tinha ar-condicionado, não tinha sistema de ventilação adequado, a Câmara lotada tanto de espectadores quanto de deputados, e vai ser um dos motivos que vai levar à demolição do prédio da Cadeia Velha, que depois vai ser aprovado o projeto de construção do Palácio Tiradentes. Neste corredor está retratada a transição para o governo Vargas em 1930. Uma das questões destacadas é a aprovação da Constituição de 1934, que mudou o rumo do país ao garantir benefícios para a classe trabalhadora. E aqui tem uma foto do Vargas na escadaria aqui do Palácio, acompanhado de alguns ministros, na cerimônia de instalação da Assembleia Constituinte em 33, aqui dentro do Palácio Tiradentes. E aqui a gente tem uma foto, já um pouquinho posterior, no período da ditadura militar, numa das passeatas mais importantes realizadas durante o período da ditadura, em 1968. A passeata foi conhecida como Passeata dos 100 mil. E a reunião dessa passeata, a concentração dessa passeata, se realizou em frente aqui ao Palácio Tiradentes, que ficou conhecido durante esse período como sendo um espaço de bastantes manifestações e um espaço amplamente democrático dentro dessas manifestações. Aqui, Rafael, é o último corredor da exposição, né, e que fala um pouco mais da história atual do Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Ele começa falando um pouco da história a partir da década de 70, já no período de ditadura. E em 75 acontece a fusão do antigo estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, que vai resultar no estado do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje em dia. E a partir de 75, que aqui o Palácio Tiradentes vai passar a ser a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como funciona até hoje. Para conhecer esta e outras histórias sobre a política brasileira, visite o Palácio Tiradentes,
Rua 1º de Março, sem número.